Entrevista coletiva, treinador Thiago Carpini após a vitória do Vitória contra a Juazeirense. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, queria que você falasse sobre a escalação de Dionísio para esse jogo. Qual foi sua ideia de jogo ao escalar o jogador e se ele conseguiu entregar o que você esperava? Bom, boa noite. A ideia era montar uma equipe mais consistente para poder competir dentro do que nós imaginávamos que seria o jogo aqui em Juazeiro, por mais que eu ainda não tinha trabalhado aqui, mas a gente busca as informações dentro do clube, a gente acompanha o material, então a gente sabia que precisava ser uma equipe mais ajustada, mais competitiva. O Dionísio vem treinando bem e dentro daquilo que a gente vem trabalhando muito em cima disso, né, que nós imaginamos também de as primeiras rodadas aí, 3, 4 jogos, a gente poder estar oportunizando o máximo de atletas. E o Dionísio foi um cara que se reapresentou para estar no grupo, para ser inserido, e precisava dessa oportunidade, até porque vem treinando bem, vem participando bem no dia a dia. Então nós optamos pela entrada dele justamente para a gente ter um pouco mais de consistência defensiva, e é um cara também que conhece muito bem a competição. Fábio Almeida, do canal PH da Notícia. Carpini, boa noite. O que foi feito nesta noite, da forma que jogou, principalmente com Ronald e William Oliveira no segundo tempo, te deixa mais seguro para experimentar outras situações para deixar o time mais homogêneo o mais rápido possível, ou isso será naturalmente? Bom, isso vai ser de maneira natural e independente do resultado. Claro que o resultado ele vai te dando mais segurança para tudo que nós planejamos. Isso é um fato, mas a gente não trabalha aqui no Vitória em cima de resultados apenas. Nós temos um planejamento a ser seguido, nós temos uma temporada a ser seguida, e mesmo que o resultado não acontecesse, seria oportuno em outros jogos seguir experimentando, vendo, ajustando, melhorando, para nós aproveitarmos o máximo esse início para entender tudo aquilo que nós temos durante a temporada de opções, de peças, de variações, e dentro disso as características de que maneira usar cada um desses atletas. Então, claro que o resultado, nos dá uma confiança, mas ficou muito bom. Esse segundo tempo, acho que alguns pequenos ajustes de posicionamento, apesar do pouco tempo, e vale ressaltar, ainda é o início de temporada, né? Nós estamos aí já na segunda rodada, no espaço tão curto de tempo, e os atletas têm entregado de maneira muito satisfatória aquilo que a gente espera, apesar de algumas baixas aí que a gente possa ter para a próxima rodada, que é o caso do Caio Vinícius e do Edu. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro Negra. Carpini, fala sobre a importância do retorno do Oswaldo para o time. Muito importante, não só o Oswaldo, falando em específico primeiro do Oswaldo, né? Ele é uma referência técnica, né? Uma referência dentro do nosso ambiente, é um cara que tem um histórico que a gente não precisa aqui falar de tudo que ele viveu na carreira tão vitoriosa, tem uma representatividade no Vitória e tem um drama pessoal. Isso para mim é o que pesa muito mais do que o Oswaldo é como atleta, o que ele superou, né, como ser humano, essa dificuldade que ele teve de uma situação que afastou por um longo período dos gramados, e ter ele de volta, a felicidade dele é a nossa, a conquista dele é a nossa. Isso é o nosso ambiente, é o que é o Vitória já há um tempo, essa unidade. A gente fica muito feliz com o retorno dele, a gente fica muito feliz com a estreia do Gabriel, feliz com a estreia do Hugo, feliz com a afirmação, mais uma vez, um jogo muito seguro do Zé Marcos, a estreia do Fabrício também, algo que nós esperávamos e também nos surpreendeu positivamente, até a questão física. Então tem muita coisa boa a ser ressaltada. Não vou falar muito dos remanescentes, porque nós já sabemos o que esperar, até por isso eles estão conosco. Tássio Caldas, do canal Meleão e canal do VG. Essa semana foi recheada de polêmica em nosso futebol baiano envolvendo o gramado do Adalto Moraes, com os presidentes do Vitória e da Juazeirense trocando farpas sobre esse assunto. Queria saber de você, Carpini, enquanto técnico, como você avalia o estado do gramado e o quanto isso pode ter ajudado ou dificultado o desempenho do Vitória na partida de hoje. Olha, não é só... Aí não tem como não ser uma crítica, né? Só tomar cuidado com as palavras, de que maneira a gente coloca, porque eu acho que vocês que estão há mais tempo aqui no futebol baiano já devem falar muito nesses temas, e talvez o que eu fale aqui seja muito redundante, a gente ficar batendo na mesma tecla, mas eu acho, com todo respeito, inadmissível que a federação, primeiro, libere um palco desse para o jogo, né? Eu acho, perde qualidade, perde-se o espetáculo, perde o Vitória, perde-se a Juazeirense, perde todo mundo, porque o Vitória é um time muito capaz, assim como o nosso adversário. E sem dúvida, se o campo reunisse melhores condições, fosse um estádio que permitisse a prática do futebol,
sem dúvida seria um jogo muito mais jogado. Quem ganha com isso é a Juazeirense, o Vitória, o Campeonato Baiano, a venda da competição, ou seja, são muitas coisas envolvidas e é complicado você vir trocar no vestiário onde os atletas trocaram dentro e a gente fica pro lado de fora porque não cabe todo mundo e achar que isso é normal. Então, desculpa. Não é o futebol que eu tô acostumado, não é o que eu... E eu não falar a verdade, talvez eu não esteja contribuindo com o nosso futebol local, que hoje é o que eu defendo, é o futebol baiano, é o nosso estado, é o meu estado, que é aqui que eu trabalho, aqui é meu ganha-pão, meu sustento. E sem dúvida prejudicou muito, muito a qualidade do jogo. Nós praticamos hoje um outro esporte, fomos detalhistas, ajustamos, também não só em função da Juazeirense, mas em função do outro adversário, que era o gramado. E nós fomos eficientes, mas sem dúvida prejudicou demais e é lamentável. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior. Primeiro, Carpini, parabéns pela expressiva vitória. Ganhar aqui não é fácil. Queria entender o porquê da escolha do Pablo começar no banco de reservas hoje e aproveitar também para falar sobre a estreia do Fabrício. Justamente por esse motivo que eu respondi na pergunta anterior. Pensamos também no gramado, pensamos também nesse adversário que era o jogo muito igual pela falta da prática do futebol. Pablo é um jogador mais técnico, de mobilidade, de enfrentamento, fez um bom jogo na nossa estreia e hoje nós entendemos que o Dionísio poderia ajudar a dar mais sustentação e, como eu disse, é um cara que também conhece muito a competição. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. Carpini, a situação do campo com um gramado muito alto dificulta a criação das jogadas mais elaboradas. Mesmo assim, o Vitória superou esse fator adverso e conseguiu fazer os gols sem explorar as bolas paradas. Isso lhe surpreendeu ou você esperava mesmo utilizar mais a bola parada para surpreender a Juazeirense no Adalto Moraes? Nós trabalhamos as duas situações. Essa jogada mais combinada de triangulações é uma coisa que vem sendo característica nossa desde o ano passado, a nossa retomada. Eu acho que muito claro isso é o lance até do quarto gol, se eu não me engano, quando o Hugo sofre o pênalti, uma bola que muda de lado, uma ultrapassagem do lateral, a bola quando o Mosquito traz para dentro, o facão do Janderson achando espaço. Então são jogadas que a gente vem trabalhando e claro que nós trabalhamos também situações de bola parada, tanto a ofensiva quanto a defensiva, que não é uma arma muito forte do adversário, ainda mais num campo como esse. Não é só a altura do gramado, o gramado ele é alto, ele é irregular e ele é bem escuro. Gabriel Galindo, do Canal do Dinâmico. Carpini, o quanto o já esperado gramado irregular influenciou na escolha da tática e dos atletas que iniciaram a partida em termos de característica e ou necessidade? 100%. Desculpa, acho que na pergunta anterior até faltou a questão do Fabrício. Feliz com a estreia dele. Foi o jogador que nós monitoramos junto com o departamento de mercado do clube. Nós sabíamos que era isso que ele tinha para entregar. Agora é potencializar tudo que ele tem para continuar produzindo durante a temporada. Mas o cartão de visita, né? A primeira impressão foi muito boa. E a escalação foi 100% em função dessa dificuldade, da adversidade que é jogar aqui em Juazeiro. Tanto é que há muito tempo a Vitória não vencia aqui, não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória expressiva. Jogadores de mais força, nós procuramos colocar 2 homens para tirar um pouco a sobra da linha defensiva, já que é uma linha que não se movimenta, não sai de frente do seu gol ali com os 2 zagueiros. A gente observou isso nos jogos que nós vimos. Então a gente procurou criar algumas situações, estar bem fortalecido, aumentar a nossa estatura defensiva para poder não sofrer com essa bola parada da Juazeirense. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Um placar elástico, porém, o Vitória apresentou falhas no setor defensivo tomando um gol. Você encontra dificuldades para a montagem desse setor, Carpini? É muito cedo para falar disso. É a mesma coisa que eu falar aqui que está tudo perfeito, que foi um jogo maravilhoso, porque nós vencemos de 4. Não, nós erramos muito, nós acertamos muito. É um caminho, é só a segunda rodada. Nós temos 8 dias de treino, né, e vir jogar numa situação dessa, então não é onde apresenta falhas. Nós terminamos o ano muito bem, sólido defensivamente, com Neres e Wagner Leonardo, e os dois sequer estrearam. Então calma, nós precisamos de mais um pouquinho de tempo. Nós jogamos com Caio Vinícius, depois o Leonaldo improvisado na zaga. O Leonaldo nunca foi zagueiro na vida. Então as falhas, elas fazem parte desse processo de início, né, que nós estamos ainda ajustando, melhorando. Não é um setor que me preocupa, são 2 jogos e nós tomamos um gol. Se fosse o contrário, né, tivesse tomado 4 hoje, talvez me preocuparia mais, apesar de ter jogado com situações onde o Caio ainda vem se adaptando a uma função de zagueiro e o Leonardo nunca foi zagueiro. Então tá tudo dentro do esperado, mas muita coisa a ser melhorada e ajustada. Olá, professor. Já vi que já teve algumas perguntas aí relacionadas ao gramado. Mas queria que você pudesse falar um pouquinho, né, ainda mais sobre isso. Mesmo com essa vitória aí de 4-1, houve dificuldades hoje aqui? Como foi?
Com certeza, dificuldade primeiro pela capacidade do adversário, uma equipe muito forte, muito competitiva, né? Essa polêmica que envolveu o presidente do Vitória, o presidente da Juazeirense, né? Eu não quero entrar nesse mérito e de maneira alguma o presidente Fábio Mota, o Vitória ou até eu mesmo, enquanto comandante aqui do processo, né? O treinador, a nossa intenção é denegrir Juazeiro, o povo, as pessoas, como foi citado, de maneira nenhuma. Enorme respeito, fomos muito bem recebidos, uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor. Numa curta passagem já deu para a gente sentir uma energia muito legal. Nós não estamos falando do povo, nem da cidade, nem das pessoas, estamos falando do gramado que não reúne condições para uma prática de futebol profissional. Então, apesar do resultado, houve dificuldades no mesmo jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, sendo bem justo, dificuldade para os dois lados, porque a Juazeirense é uma equipe também muito capacitada. Talvez o público viria um jogo de futebol dentro das suas valências, características, mais jogado. O adversário também poderia mostrar aquilo que ele planejou para o jogo. Tivemos dificuldade, fomos prejudicados independente do resultado, assim como a Juazeirense também foi. E aí quem perde com isso é o futebol baiano. Os destaques de hoje também, a gente teve aí o retorno do Oswaldo, né? Como é que foi esse retorno? Importantíssimo, uma referência técnica, um cara que tem uma representatividade muito grande no clube. A gente fica muito feliz por ter superado esse trauma pessoal. Então a gente fica muito contente, ainda mais ele poder voltar a atuar e ainda fazer o gol. No momento do pênalti eu pedi para que ele batesse, porque ele merece isso. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada.